e nocivos, submerge os homens à perdição e à ruína. E ele diz, que muitas vezes as pessoas, às vezes cita de forma errada, que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, e na verdade não é isso. Aqui ele diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, até porque nós comentamos e dizemos, olha, na verdade, quem consegue sobreviver sem o dinheiro? Não tem jeito de nós sobrevivermos. Mas às vezes as pessoas, ele acaba saindo por um outro lado, pegando pelo lado da avareza, e se torna um problema, Então, o nosso foco, o nosso objetivo, até como nós mencionamos, é o que Deus reservou para nós, qual que é a vontade de Deus. É pecado a pessoa ser próspero, é pecado a pessoa ele ter alguma coisa a mais nessa terra, porque se nós olhamos, por que Deus abençoa? Deus chama Abraão, faz para ele uma promessa, ele prontamente ouve a voz de Deus, ele sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, vai para o lugar que Deus havia determinado, ele não sabia onde era. E lá Deus abençoa grandemente a vida dele. Nós mencionamos que quando houve aquela guerra dos 5 reis contra os 4, que leva o seu sobrinho Ló cativo, e ele arma os homens que estavam ao seu trabalho, estava trabalhando para ele na sua casa. E aqueles homens todos somados, dá um número de, quantos? 318 pessoas que estavam trabalhando para ele. Então Deus havia abençoado. Quando nós vemos a respeito da vida de Jó, a Bíblia fala que era um homem muito rico, um homem próspero. Deus havia abençoado e ele era obediente a Deus, ele fazia sacrifícios contínuos a Deus, até pela vida dos seus filhos, que se por um acaso os seus filhos tivessem feito alguma coisa que houvesse desagradado a Deus, ele pudesse ser perdoado. Isso não impediu ele de servir a Deus. Quando nós vamos ver homens como Saul, ou melhor, Salomão, que pede sabedoria para Deus, e Deus lhe dá sabedoria, além da sabedoria, dá riqueza como nunca deu para outros. A gente poderia citar muitos outros homens que foram grandemente abençoados por Deus, mas por quê? Se ser próspero impede chegar a Deus, a Bíblia nos fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então parece impossível. Mas a Bíblia fala que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. E nós lemos aqui uns textos de Paulo falando que as pessoas poderiam enriquecer, porém com boas obras. Nós vemos aqui Provérbios, as palavras do rei, dizendo que Senhor, eu não quero que o Senhor me dê riqueza. Senhor, mas eu também não quero que o Senhor me dê pobreza. Nós mencionamos isso na semana passada. Porque se eu tiver riqueza, pode ser que eu me esqueça de Ti. Mas se eu tiver pobreza, com certeza eu vou lamentar, eu vou reclamar, e também não é isso que eu quero da minha vida. O Senhor me dá o necessário. Nós mencionamos o que é necessário, para cada um é diferente, há uma necessidade diferente que pode impedir. Lemos a respeito de sabedoria que Deus falou, falamos aqui a respeito de Mateus capítulo 6, 33, falando a buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Quantas vezes as pessoas trabalham, busca ficar rico e não consegue, porque esquece de buscar primeiro a Deus. Evidentemente que tem muitas pessoas que não conhecem a Deus e acaba ficando rico. Mas o diabo também tem o poder de dar a riqueza para as pessoas. Perceba que quando o diabo chega para Jesus e oferece para ele todo mundo que pudesse servir, todas as riquezas, todas as glórias do mundo, porque foi entregue a ele, então ele tinha também como oferecer. E as pessoas que servem o diabo, às vezes alcançam muito mais fácil a prosperidade, porque serve a ele. Nós falamos a parábola do rico e o Lázaro, dizendo que o rico morreu, foi sepultado, ele foi levado ao Hades, que o Lázaro foi levado ao seio de Abraão. Mas nós vemos aqui que o que impedia, na verdade, o rico, que ele foi levado para o Hades, não era a sua riqueza, e sim é porque ele não arrependeu-se dos seus pecados, conforme diz a própria palavra de Deus. Nós falamos aqui também no livro de Lucas que ninguém pode servir a 2 senhores, não pode servir a riqueza e servir a Deus, tem que servir a Deus, e Deus acrescenta as outras coisas. Lemos o livro de Marcos também, falando que Pedro perguntou para Jesus, falando com Jesus, perguntando, nós assim, Senhor, eis que nós deixamos tudo e seguimos.
E Jesus disse: não há pessoas que tenham deixado tudo para seguir a Ele, que alcança 100 vezes mais nessa vida e a vida futura. Mas Ele diz assim: 100 vezes tanto já nesse tempo, em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, evidentemente. E foi isso que nós falamos na semana passada, fazendo essa introdução. E aqui nós lemos aqui, irmão, esse texto, né? Eu vou repetir, às vezes alguém chegou depois, com base no que nós estaremos falando nessa noite, está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 3, no versículos 9 e 10. Nós já lemos no início, mas vamos ler novamente, livro de 1 Crônicas 4, né? Acho que falei errado ali. 1 Crônicas 4, capítulo 4, versículos 9 e 10, para nossa meditação nesta noite. Então, que nós possamos abrir o coração, se os irmãos tiverem perguntas, se os irmãos quiserem fazer colocação enquanto nós estivermos falando, né? Nós estaremos meditando, e às vezes quando chega lá na frente, às vezes nós até esquecemos o que nós queríamos perguntar. Mas, os irmãos, dentro do texto que nós fomos lendo, os irmãos fiquem à vontade para estar falando e perguntando. Esperamos que Jesus nos abençoe, nos dê da tua graça. E quando nós falamos aqui, falando de prosperidade, eu digo para os irmãos que é sempre difícil, complicado, porque às vezes a gente pensa, né? Olha, que se Deus me abençoar muito e eu tiver muitos bens, eu vou acabar sendo impedido de servir a Deus, e às vezes é verdade, né? Eu mencionava para o irmão: imagina se Deus me der, sei lá, uma Ferrari, uma Lamborghini, e eu vou ficar com medo de deixar ali na rua e alguém roubar. Então eu não posso ter uma Ferrari, não posso ter uma Lamborghini. Então, Senhor, eu não quero esse tanto, não preciso desse tanto, né? Pode ser o mais velhinho que fica mais tranquilo, para que não possa impedir. E assim, muitas vezes, é a vida das pessoas. Às vezes, as pessoas têm tanta riqueza que ele não pode sair sem guarda-costas por aí. E às vezes é por isso que o rei, aqui em Provérbios, capítulo 30, ele disse: Senhor, não me dá isso tudo, né? Eu não quero ter esse problema. E quantas pessoas, esses dias eu estive no banco, ali acertando os negócios, e ali no meio, eu nem estava sabendo direito, mas os irmãos devem ter ouvido falar. Na semana passada nós falamos, na quinta-feira, na sexta-feira que eu fui no banco, e estavam lá todos meio desesperados, né? Porque tinha alguém, uns gerentes ali conversando, que um cliente que estava desesperado, porque estava desde as 7 da manhã ligando desesperado, porque as ações da Americanas despencou, e da noite, acho que valia 100 e poucos reais, no dia seguinte já valia R$3 cada ação, né? Então ele havia perdido muito dinheiro, estava desesperado e ligando para o gerente, falou: mas o que eu posso fazer, né? Agora vai ter que esperar, não tem outro jeito. Então esse é o grande problema, porque aquele que não tem ação nenhuma, não tem dinheiro investido na bolsa, nem sabe que isso aconteceu com as americanas. Então está tudo certo. O que tem muito dinheiro preso lá na Americana está desesperado, porque da noite para o dia perdeu muito dinheiro. Então esse é o problema do amor ao dinheiro, e às vezes a complicação de nós termos essa dificuldade acaba impedindo de servir a Deus. Por isso que, volto a falar, palavra do rei, né? Rei, no capítulo de Provérbios, capítulo 30, que nós mencionamos na semana passada, né? Provérbios 30, versos 7, 8 e 9, ele pediu: o Senhor me dê o suficiente, né? Eu não preciso ficar com esse desespero todo, mas que haja o necessário, o suficiente, para que nós possamos servir a Deus com alegria. Os irmãos um pouco mais antigos vai lembrar que quando, na época do Collor, que houve o plano Collor, que a ministra Zélia Cardoso de Mello, quem lembra da Zélia Cardoso de Mello, né? Zélia Cardoso de Mello, os irmãos mais jovens não vai lembrar, né? Ela deixou na época todo mundo com 50, eles brincavam, né? Ficou todo mundo com 50, congelou, pegou todos os ativos bancários e liberou 50 para cada um. Não sei nem o que era mais os 50, se era reais, se era cruzeiro, não lembro o que era. Mas todo mundo ficou com 50, ficou todo mundo igual. E houve o mesmo problema, porque eu lembro que ainda eu era bem jovem ainda, mas fazia papel de office boy, pagava muitas contas do banco, e havia gente desesperada, porque havia vendido casa, havia vendido caminhões para que pudesse aplicar, para que pudesse pegar o dinheiro e comprar outra, para que pudesse comprar outro caminhão, num dia para a noite perdeu tudo. Então esse é o problema do dinheiro, de nós estarmos firmados no dinheiro e não em Cristo. Então quero que os irmãos tenham essa noção do que nós estamos falando. A nossa confiança tem que estar no nosso Deus. Quando nós falamos aqui exaustivamente na semana passada sobre o livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, ele nos deixa para nós muito claro: buscar primeiro, e depois de você buscar o reino de Deus, a justiça. Aí as outras coisas, irmãos, Deus vai dar, não se preocupa, não. Mas aqui, o que
nós falamos a respeito desse homem. Vamos ler no 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9, ele diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares. Talvez outras traduções estão um pouquinho diferentes. Ó Senhor, se me abençoares, mas aqui: Senhor, se me abençoares muitíssimo, e meu termos ampliares, a tua mão for comigo, e fizer que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, perceba que ele diz que Jabes foi mais ilustre. O que é uma pessoa ilustre? O que os irmãos têm em mente quando pensam numa pessoa ilustre? Pessoa que se destaca, célebre, notável, uma pessoa conhecida, uma pessoa que as pessoas conhecem, todo mundo sabe quem é ele. E eu disse para os irmãos, se nós pegarmos aqui no livro de 1 Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 9, nós vamos encontrar muitos e muitos nomes, Se os irmãos lerem aí para trás, os irmãos vão ver para frente, ele vai dizendo: olha, capítulo 3, esses foram os da tribo de filhos de Davi, que eles nasceram em Hebron, o primogênito Amon, Ainoã, e aí ele vai seguindo, o terceiro Absalão, Maca, e vai dizendo, e foi nascendo, esse foi filho, aquele foi filho, foi passando de filho, e aí quem contou, diz que tem mais de 500 nomes aí nesses capítulos. Em mais de 500 nomes, nós encontramos apenas esse homem chamado Jabes, que diz que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. E aqui nós começamos a observar uma coisa interessante, porque os irmãos sabem o que significa Jabes, por que ele recebeu o nome de Jabes. A mãe dele colocou o nome de Jabes, porque ele teve, olha o que diz assim: porquanto com dores o dei à luz. Então o nome de Jabes, ele significa, que provoca dor, sofrimento. O nome dele era sofrimento, dor. Imagina alguém com esse nome, Nós percebemos, e era comum essas coisas acontecer, quando nós vemos lá que a arca de Deus foi tomada, e levaram, e quando a criança nasce, eles pegam e dão um nome para aquela criança. Os irmãos lembram, do texto? Como é que chamava a criança? Icabô. Tá bom, chamei Icabô. Mas o que significa Icabô? Foi-se a glória de Deus. Olha o nome do filho: foi-se a glória de Deus. Ou seja, era uma criança sem a glória de Deus. Aqui no nome de Jabes, então os irmãos não coloquem nos seus filhos, por gentileza, porque o nome significa dor, sofrimento, porque com dor, com sofrimento, sua mãe o teve, e por isso dá esse nome à criança. E a gente conhece, às vezes as pessoas estão na sua vida destinadas, recebem um nome que lhe está destinada a terem sucesso na vida, e parece que tudo que ele faz não vai dar certo porque foi colocado aquele nome nele. E eu ouvi alguém dizer sobre ele, falou: imagina se fosse hoje essa criança na escola, na lista de chamada, está chamando Maria, José, Joaquim, sofrimento, ele aqui presente, todo dia sofrimento, ele presente o sofrimento, mas era o nome dele, irmãos. Então quando a gente pega para isso, parece uma coisa à toa, que não tem significado, mas ele foi mais ilustre do que os irmãos dele. Ele foi diferente dos irmãos dele, porque embora o nome dele era alguma coisa que provocasse alguma coisa ruim na sua vida, e às vezes nós acreditamos também, quantas pessoas que às vezes ele acredita que o sofrimento na sua vida é comum, porque a sua família toda sofreu. A gente olha e vê doenças hereditárias que vêm de pai para filho, a gente olha, mas é normal, porque o avô teve, o pai teve, então é normal que a pessoa tem. Mas muitas vezes nós esquecemos que não é normal, essas coisas acontecem, mas nós temos que pedir a interferência de Deus na nossa vida para que essas coisas terminem, que acabem.
Não importa, nós como filhos, nós não escolhemos o nosso nome, foi dado pelos nossos pais, e nós não temos muito a ver pela essa escolha, porque foi uma escolha dele, e não significa que Deus escolheu para nós alguma coisa ruim, porque para os nossos pais aquele momento não era o melhor que existia. Então a gente olha para ver, e eu já ouvi pessoas falar, eu acho que minha vida deve ser assim mesmo, porque parece que eu faço tudo que eu faço, nada dá certo, então está tudo bem, porque eu já estou acostumado com essas coisas, e a gente acostuma ao sofrimento. Mas a pergunta que nós fizemos quando nós começamos esse estudo na quinta-feira passada, diz para os irmãos, será que nós temos vivido tudo que Deus tem reservado para nós? Ou muitas vezes nós temos aceitado viver alguma coisa que o diabo diz que nós deveríamos passar por ela, e nós estamos passando de uma forma passiva e tranquila, acreditando que isso tudo é isso que mesmo que Deus reservou para nós. Evidentemente que eu falei de Jó, e Jó permitiu por um período na vida dele um momento de sofrimento terrível. Mas foi o momento da vida dele, não foi a vida de sofrimento, não foi aquilo que Deus havia reservado para a vida dele. E muitas vezes nós, como seres humanos, aceitamos para a nossa vida o fracasso que foi dado pelo diabo, não foi por Deus. Porque Deus, a gente precisa entender que Ele, como o nosso Pai, que nos resgatou da maldição, todos nós estávamos condenados, estávamos debaixo de uma maldição, mas nós somos resgatados dessa maldição. E aqui nós observamos que eu disse para os irmãos aqui que os nomes que foi lido, de tantos nomes que existe até o capítulo 9, ali nós vamos encontrar que nasceu fulano, nasceu fulano, nasceu fulano. Talvez outra biografia que nós vamos pegar, nós vamos dizer assim, e fulano gerou ciclano e morreu, e gerou ciclano e morreu, e vai passando pela vida. E quantas pessoas que nasceram e morreram e foram simplesmente pessoas sem expressão nenhuma, que não deixou nada para ninguém. E disse nada para ninguém, nem lembrança muitas vezes, Às vezes quando morre alguém que é muito ruim, alguém olha para ele e diz, esse aqui já foi tarde, já podia ter ido mais cedo, E às vezes a gente olha para isso, mas o que faz a diferença na vida do ser humano? Irmãos, o ser humano por natureza é ruim. Nós herdamos uma natureza ruim, uma natureza pecaminosa lá no primeiro homem, Adão. Mas nós também tivemos uma nossa natureza mudada por Cristo, porque a Bíblia fala que por um homem veio o pecado, mas por um outro homem a libertação, a salvação. Então nós olhamos para isso e vemos, será que foi isso que Deus destinou para a nossa vida? Ainda que muitas vezes os nossos pais, não é o meu caso, de muitos irmãos, mas no caso de muitas pessoas que recebem o nome, ele tem um estigma sobre a sua vida que foi colocado, uma maldição. Quantas vezes nós conversamos com as pessoas assim, olha, alguém precisa quebrar essa maldição da vida. Porque as pessoas lá atrás tiveram, os pais tiveram, e aqui nós olhamos pela palavra de Deus que essa questão de maldição hereditária vem principalmente pela adoração a ídolos e não a Deus, e é destinado, diz assim, que vai passar, mas nós encontramos também pela palavra de Deus, dizendo assim, que os filhos não herdariam, não pagariam pelos pecados dos pais, mas cada um pagaria pelo seu próprio pecado. Então, que os irmãos tenham uma noção do que essas coisas podem acontecer, e ficamos olhando e meditando, será que foi isso que Deus destinou para nós? O que nós estamos vivendo hoje é tudo que Deus destinou para nós, ou nós precisamos fazer alguma coisa como fez Jabes? Jabes foi mais ilustre, ele foi mais conhecido, mas nós vamos perceber que não foi ele que mudou. Nós vemos aqui no final do texto do capítulo 10 assim, e Deus lhe concedeu o quê? O que ele havia pedido. Perceba que Deus deu para ele o que ele pediu. E fica para nós uma pergunta: o que nós temos pedido para Deus? Ele já tem nos dado? Ou nós não temos pedido? Porque às vezes nós vamos achar que nós vamos pedir, nós vamos magoar Deus, então a gente não pede. A Bíblia fala que pede, não recebe, porque pede para gastar nos vossos deleites, pede mal. Mas tudo que a gente pede em oração, crendo, recebe. O que a gente recebe quando a gente pede oração? Tudo, não é isso que diz o texto? Ou diz assim, alguma coisa que vocês pedir, se não for muito difícil, aí Deus vai conceder. Não, tudo que pedir em oração, crendo, recebe.
E é por isso, irmãos, que nós vemos a grande dificuldade na vida das pessoas, porque os cultos de oração são os cultos que menos pessoas vêm. Significa que as pessoas não gostam de falar com Deus, não gostam de pedir. E como é que vai receber se não gosta de pedir? Não tem jeito. Tem feito uma vez por mês, né, a consagração com os jovens. E aí a gente vê domingo de manhã, 6 horas da manhã, o templo lotado, não é assim? É claro que não. Por quê? Imagine que eu vou levantar cedo para pedir para Deus. Então perceba, irmãos, que parece que no nosso inconsciente já está colocado que nós não podemos ficar pedindo essas coisas para Deus. E a gente olha para essas coisas, eu estou dizendo, irmãos, que eu sei que é muito difícil nós falarmos por isso, mas eu quero ler juntamente com os irmãos aqui, né? Livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos voltar algumas vezes a pegar alguns pontos da vida de Jabes, da oração de Jabes, o que aconteceu, e nós vermos que o que aconteceu na vida dele foi Deus que deu. O que aconteceu na vida de Abraão? Quem deu para Abraão? Deus. O que aconteceu na vida de Salomão? Quem deu para Salomão? Deus. Olha, ele apareceu para ele e diz assim: se você continuar obedecendo a minha palavra, eu vou te abençoar. Olha, quem abençoou a vida de Davi? Abraão, Isaac, Jacó, todos os mundos que nós pegarmos, nós vamos dizer, quem que agradeceu? Deus. Irmãos, a nossa vida, quem que abençoa? Deus. E a gente olha para cá, e Paulo escreve para a igreja que estava em Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9. Pedimos, irmãos, alguém que achar, ler. Olha, irmãos, que coisa interessante. Ele diz que coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu nem ao coração do homem, Deus preparou para quem? Para aqueles que o amam. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Tem alguém aqui que ama a Deus? Olha, uns 3, 4. Os irmãos talvez não tenham entendido. Deixa eu perguntar de novo, né? Tem alguém aqui que ama a Deus? Bom, então é para você isso aqui, porque ele diz assim: aqueles que o amam, Deus preparou para nós coisas que nós nem pensamos ainda, mas Deus preparou para nós. E às vezes a gente olha para isso aqui e fica pensando aqui: será que é para mim essas coisas? Se você ama a Deus, né? Ele diz que aqueles que o amam, Deus preparou algo diferente para nós. Então o que? Coisas que nós não vimos, coisas que nós nem pensamos, coisas que nós não imaginamos, Deus preparou para nós. E alguém pode pensar: pastor, mas isso é espiritual? Sim, é lógico que é espiritual também, mas nós vamos observar que não é só espiritual, porque como nós já lemos ali, e Jesus falando para Pedro assim: aquele que tem deixado a sua casa, tem deixado seu pai, a sua família para me servir e está me servindo, eu vou dar para ele a vida eterna. Não é isso que ele diz? Também, mas não é só a vida eterna. Mas nessa vida eu também vou dar 100 vezes mais. Então perceba que, irmãos, Deus não preparou só lá no futuro, que já seria muito, evidentemente, mas ele diz aqui: o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, Deus preparou para aqueles que o amam. Eu disse para os irmãos algumas vezes aqui, eu trabalhava, né, office boy lá, meus 12, 13 anos, não sei, nessa faixa por aí, e eu trabalhei numa metalúrgica, tinha uma moça que trabalhava lá, que tinha um Voyage, né? E isso nos anos 80 e pouco, né? Por aí, e um Voyage, né? E eu olhei, achei bonito aquele carro, falei assim: um dia eu quero ter um carro desse. Eu pensei comigo, quero ter um carro desse. E vou dizer para os irmãos: eu nunca tive Voyage, né? Eu nunca tive, e talvez se fosse ter depois eu não ia querer mais, porque o tempo passou, mas Deus tinha preparado outras coisas. Não é para mim, é para nós. Deus preparou para nós coisas diferentes, né? Então a gente olha para cá
O olho não viu, o ouvido não ouviu, além das coisas espirituais, irmãos, não subiu, nós não estamos nem pensando, Deus tem reservado para nós. Se nós pensarmos quantas pessoas, eu disse para os irmãos também uma vez, olha, tudo que eu mais queria quando eu casei, era ter uma casa de Coabe, né? Por que eu queria uma casa de Coabe? Está pronto, eu não tenho condição de fazer uma casa. Eu digo uma coisa para os irmãos, Deus nunca me deu uma casa de Coabe, mas me deu um terreno. E aí tinha um problema, precisava construir, né? E construir, Deus deu graça, está pronto lá no Oeste. Tentei vender, nunca consegui vender, não apareceu o comprador, está alugado, ainda me dá renda, olha que coisa gostosa, né? E foi feito, olha, eu queria só uma casa de Coabe, eu disse, olha, eu preciso que Deus me dê uma casa de Coabe. Deus nunca me deu uma casa de Coabe. Eu estou lendo o irmão Paulinho, lembrando, o irmão Paulinho falou assim, eu preciso de uma casa. Deus deu a casa, preparou o dinheiro, quitou a casa, pagou a casa. Outro dia conversando, até ele testificou para os irmãos aqui, olha, fazendo uma reforma, mas eu já tenho dinheiro para fazer a reforma, está tudo pronto, Deus deu. E a gente olha para, tem como fazer, irmão? Não tem. E aqui quando nós olhamos, quero ler mais um versículo para os irmãos da palavra de Deus, e volto a falar, nós não estamos falando, irmãos, de força do pensamento positivo, olha, fica com o pensamento positivo que tudo vai dar certo. Não, nós não estamos falando de teoria de prosperidade que é vendida nas papelarias, que tem um monte de livro de pessoas falando sobre teoria de prosperidade. Nós também não estamos falando disso, nós estamos falando da palavra de Deus, o que está contido na palavra dele, porque a palavra dele é fiel e verdadeira para cada um de nós. No livro de Salmos, no capítulo 35, versículos, vamos ver o 27. Irmãos, tem algumas traduções, está diferente aqui, a minha é um pouquinho diferente, mais para os irmãos, acho que dá para entender a mesma coisa, assim, cantem, alegre-se, o que amam a minha justiça, cantem e alegrem. Eu não sei quantas vezes a gente, às vezes, anda entristecido, emburrado, né? Eu digo para os irmãos que eu não consigo entender que assim, emburrado se tornar burro, né? A pessoa vai se tornando cada vez mais burro, porque vai se emburrando e ficando cada vez mais fechado. Mas a palavra de Deus, ela nos diz tanto isso, a esse respeito. Irmãos, cantem, alegre-se. E alguém pode pensar, mas como é que alguém pode cantar e alegrar no sofrimento? É fácil fazer isso? Não, evidentemente que não. Mas quando a gente continua dizendo assim, olha, cantem, alegres, os que amam a minha justiça. Volto a perguntar para os irmãos, tem alguém aqui que ama a justiça de Deus? Tem. Mas se você ama a justiça de Deus, esse salmo também é para você, é para nós evidentemente. Então cante, alegra continuamente e diga, o Senhor que ama, o Senhor que compraz, dependendo da tradução, o pastor Moisés é um pouquinho diferente, mas assim, que ama ou que compraz do quê? Depois, continuei. Aí eu pergunto de novo, tem alguém aqui que é servo de Deus? Irmão, se nós amamos a justiça de Deus, e nós somos servos de Deus, esse salmo também é para nós, perceba. E o que eu estou querendo dizer com isso? O Senhor ama a prosperidade do seu servo, o Senhor tem prazer de que os servos dele sejam prósperos. O que é ser próspero? Bem sucedido, ter abundância, ter sobrando, não é? E aí eu volto a fazer outra pergunta, se o Senhor ama que nós sejamos prósperos, né? Próximos não, prósperos, se o amor dele para a nossa vida é isso como servo dele, eu volto a fazer uma pergunta, quantos irmãos aqui que acompanham pelas redes sociais têm dinheiro sobrando? Todo mundo ficou olhando assustado? Não, estou dizendo aos irmãos que estão aqui, os irmãos que estão pela rede social.
Olha lá, irmão Nivaldo, tem irmão Paulinho, tem dinheiro sobrando, está vendo? Eu não vou falar, irmão, não precisa pedir dinheiro emprestado, irmão, não é isso. Às vezes irmãos têm e não quer falar. Irmãos, se isso não está acontecendo, alguma coisa está errado na nossa vida, porque ser próspero é ter abundância e sobrar, precisa sobrar. Não pode acabar o dinheiro e sobrar mês. Se está acabando o dinheiro e sobrando mês, alguma coisa está errado. O que é acabar o dinheiro sobrando mês? O mês não terminou, mas as contas continuam. Não deu para pagar esse mês. O que a gente faz? Põe no cartão. A gente põe no cartão, o que vai acontecer o mês que vem? Não vai pagar de novo, porque ela vai aumentar, ficar mais cara. Então, quando a gente olha, alguma coisa na nossa vida está errado. Talvez nós não estamos amando de fato a justiça de Deus. Deus é justo. A justiça, irmãos, entenda o que é justiça. O que é ser uma pessoa justa? Aquilo que eu estou fazendo para o outro é o que Deus vai fazer por mim. A oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Perdoa as nossas dívidas do mesmo jeito que eu perdoo as pessoas que me devem. Ou seja, Senhor, se eu não perdoo as pessoas que me devem, também não perdoo a dívida que eu tenho contigo. É a oração do Pai Nosso. É a justiça, é querer. Veja que Jesus fala a respeito disso: você querer que os outros façam aquilo que você não faz. Aquilo que você quer que o outro faça, você tem que fazer primeiro. Foi o que Jesus fez. Então a palavra de Deus é assim, irmãos: o Senhor ama a prosperidade do seu servo. O amor de Deus está na prosperidade do seu servo. Se nós não estamos vivendo uma vida próspera, eu digo para os irmãos que muitas vezes nós tentando fugir da soberba, de ser soberbo, e a soberba mata o ser humano, porque não é nós que fazemos. Se Deus nos dá, é glórias para Ele, sempre para glória para Ele. E muitas vezes as pessoas querendo se engrandecer, nós observamos, a palavra de Deus nos fala a respeito de um rei. Esses irmãos lembram, tinha um rei que ele diz que por ele estar passeando um dia pelo seu palácio, olhando toda a grandeza, ele achou que aquilo era porque ele era muito poderoso. O que Deus fez com ele? Tirou o rei, ele foi pastar com os animais, até que pudessem dar glória a Deus, porque aquilo, o rei da Babilônia, que aconteceu com ele, foi porque Deus entregou as nações para ele. Foi o jeito que Deus escolheu, não era porque ele era bom, porque aquela foi a vontade de Deus, depois ele pagou por aquilo. Então a soberba na vida do ser humano é a pior coisa que existe. Tem pessoas que não tem nem onde cair vivo, né? Cair morto, cai em qualquer lugar, né? O vivo que é meio complicado. Então ele não tem nem onde cair vivo, mas ele acha que ele é melhor que o outro. Ele está sempre de nariz em pé, nariz empinado, e por isso não tem a bênção de Deus, porque Deus que deu. Observa a oração de Jó: Deus deu, Deus levou, bendito é o nome do Senhor. É dele, tudo é para ele. Então a gente olha para essas coisas aqui, irmãos, vendo assim, às vezes nós fugindo da soberba, então assim, não, nós não podemos ser prósperos. Então nós achamos que muitas vezes, para nós como servos de Deus, nossa vida tem que ser de sofrimento, porque através do sofrimento Deus é glorificado na nossa vida. Em alguns momentos sim, mas não é só isso. Volto a dizer para os irmãos, Jó, Deus abençoou a vida dele, ele foi próspero, porém em determinado momento Deus tirou tudo dele. Mas por que Deus tirou? O diabo diz assim: você deu tudo para ele, tira para ver. E aí que nós encontramos o que Paulo escreveu para Timóteo: ele não tinha o amor no dinheiro, ele tinha o amor em Deus. Quando a mulher dele olha para ele e vê o sofrimento dele assim: Jó, por que você não amaldiçoa Deus e morre de uma vez? Olha seu estado. O que ele fala? Mulher, olha, você tem razão, sabe? Porque, vixe, como é que eu vou viver desse jeito, com essa vida de sofrimento? Eu era um homem ilustre, eu era um homem nobre, vivia entre a sociedade, agora todo mundo me vê sentado aqui me coçando. Acho que deve fazer isso mesmo, não foi isso? Não. Mulher, tu falas como uma louca. Deus deu, Deus levou, bendito é o nome dele. Perceba, ele não estava, o amor dele não estava no dinheiro, mas o amor dele estava em Deus, e por isso Deus abençoou. Talvez as pessoas tenham tanto amor no dinheiro que Deus não abençoa. Eu volto a dizer, quantas pessoas que você conhece, nós conhecemos, que trabalha, e parece que quanto mais trabalha, mais dívida acumula, porque não tem a bênção de Deus.
A gente volta, nós falamos, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas. Ou o que é as outras coisas? O comer, o vestir, o morar, as outras coisas que nós necessitamos, Deus vai abençoando. Então aqui o texto que nós lemos é esse: olha, se você ama a Deus, se você ama a justiça de Deus, se você é servo dele, Deus ama a prosperidade do seu servo. Ainda, palavra de Deus, o livro de Salmos, um pouquinho mais para frente, nós lemos 35, vamos para o capítulo 112, versos 1, 2 e 3. Livros de Salmos, capítulo 112, versículos 1, 2 e 3. Irmãos, antes de seguir, vou fazer só uma pausinha aqui no versículo 1. Louvai ao Senhor, engrandecei ao Senhor, feliz o homem que teme a Deus, teme ao Senhor, e em seus mandamentos tem grande prazer. Deixa eu fazer outra pergunta para os irmãos, os que estão pela internet podem ter responder, mas eu não vou ouvir, evidentemente, né? Olha, tem alguém aqui que teme a Deus? Temer a Deus, e que tem grande prazer nos mandamentos do Senhor. Ou seja, não precisa estar desobedecendo a palavra de Deus. A mulher, não precisa estar passando pintura, não precisa cortar o cabelo, não precisa fazer nada que desagrada a Deus. O homem da mesma forma, Eu tenho grande prazer no mandamento de Deus, tanto que eu tenho prazer porque todo dia eu tiro um minutinho, uns 10 minutinhos pelo menos, para me ler alguns versículos da palavra de Deus, Será que tem grande prazer assim? Amém? Olha que coisa boa, Então assim, feliz o homem que teme a Deus e seus mandamentos tem grande prazer. Então, para quem teme a Deus e tem grande prazer nos mandamentos de Deus, está a sequência do versículo 2 e 3. Mas só para aquelas pessoas que temem a Deus e ama, tem grande prazer nos mandamentos de Deus. Se não ama, evidentemente que não é para ele. Vamos ver, versículo 2 e 3. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Irmãos, olha que coisa interessante. Para quem ama a Deus, tem grande prazer no mandamento do Senhor, a sua descendência, seus filhos, seus netos, serão poderosos na terra. A geração dos justos será abençoada. O que é abençoada? Tudo de bom, tem a bênção de Deus. Bem dizer não é dizer coisas boas. Então a nação dele, a sua família, a sua geração será abençoada, terá coisas de bom. Que coisas de bom? Continua no versículo 3, já foi lido. Fazenda e riquezas haverá na sua casa. A sua justiça permanece para sempre. Aí a gente volta para cá. Tem riqueza na sua casa, tem fazenda na sua casa, abundância na sua casa. Isso aqui é para os que temem a Deus, para quem ama a Deus. Então, se irmãos, está faltando alguma coisa, talvez pode estar faltando alguma dessas coisas anteriores, porque é isso que acontece na vida, é isso que está escrito para nós. Então a gente observa para cá e vê, e alguém pode dizer assim: pastor, mas tu está lendo aí tudo coisa da lei, isso é tudo para a lei, Será que é só da lei? Ainda no Evangelho de João, palavras de Jesus, no capítulo 10 e versículo 10, no Evangelho de João, no capítulo 10, Bom, quem disse isso? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu quem? Jesus. Jesus veio para quê? Para que nós possamos ter vida e vida com abundância, bastante vida, viver bem, ter muito e não pouco. Alguém diz: não, mas vida com abundância é viver até os 100 anos. Sim, viveu aos 100 anos, viveu com bastante abundância, bastante abundância de dias. Mas será que é só isso? Então perceba que Deus tem para nós
muitas coisas. Não tem jeito de nós pensarmos: olha, eu tenho Jesus na minha vida e eu vou ter uma vida infeliz. Como é que eu posso ser feliz com sofrimento? Tem alguém que é feliz sofrendo? Diz assim: olha, eu estou com uma dor de cabeça terrível, que felicidade que eu estou, né? Maravilha, né? Eu acordei hoje, né? Aliás, eu nem dormi porque eu passei a noite inteira sofrendo, e eu já faz uma semana, já faz um mês, eu estou numa vida de sofrimento. Ai, que alegria que eu estou de tanto sofrer, né? Irmãos, já viram isso? Pois não, irmã? E ele tem 40 e poucos anos. Eu falei assim: eu não, que eu fiz 62, eu não tenho dor não. Eu limpo a sua casa aqui, chego na minha casa, eu limpo a minha casa, eu faço minha comida, tenho tempo com meu marido, tenho tempo com meus netos, vou na igreja. Eu falei: Pois é, irmãos, Deus preparou para nós vida abundante. Aquele que vem no culto só de domingo, que vida abundante ele tem com Deus? Deus tem mais para nós, ter prazer na lei de Deus. Quando nós vemos lá no capítulo 1 de Salmos, né? Feliz é o homem que tem prazer na lei do Senhor. Ele é feliz. Infeliz é o que não tem prazer. Volto a dizer para os irmãos: terça-feira, dia de oração, era para estar lotado, porque é isso que Deus tem para nós. Quinta-feira, estuda a palavra de Deus, o tempo era para não caber aqui dentro, porque nós precisamos estar aqui com esse propósito, entendendo a vontade de Deus para conosco. Mas às vezes a gente gosta tanto de cantar, vou domingo porque a gente canta mais, então a gente aproveita, canta mais e não entende qual que é a vontade de Deus para nós. A gente não tira um momento para orar, para pedir, para buscar com Deus, e é Deus que faz, não é nós que fazemos. E a gente olhando para essa aqui, irmãos, lembra de um homem que andou com Jesus? Ele foi chamado, um dos discípulos, e ele reclinava ao peito de Jesus. Não lembra do nome desse apóstolo? Apóstolo João, um homem muito próximo de Jesus, andou com Jesus por um bom período. E aí ele deixa uma das suas cartas recomendando para alguém alguma coisa. Vamos ver aqui que ele falou no Novo Testamento também, em 3 João, a última carta, né? Porque são 3 João, em Epístola de João, então 3 João, terceira epístola, terceira carta de João. Terceira epístola de João, no capítulo 1, versículo 1 e também o 2, né? Vamos ver aqui que João, o apóstolo amado, que andava com Cristo, que aprendeu muito sobre ele, e aí a gente olha para cá e vê aqui que ele escreve a respeito de Gaio, né? O amado Gaio. Eu não sei se nós, como servos de Deus, costumamos olhar para alguém e dizer: irmãos, eu te amo tanto e desejo que Deus te abençoe, né? Não sei se alguém costuma falar isso para alguém, mas olha aqui que João escreve para Gaio, diz assim: o presbítero, ou seja, João, ao amado Gaio, eu falando contigo, aqui na verdade eu amo, irmão Gaio, eu tenho um amor tão grande na sua vida, e assim, amado, desejo que te vai bem em algumas áreas da sua vida, que a sua vida espiritual vá muito bem, né? E que você tenha uma saúde espiritual de primeira. Não foi isso que João escreve aqui? Alguém está olhando assim, na minha não está escrito isso aqui não, né? O que está escrito aqui? Amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas. Não é só no espiritual, meu amado irmão, eu desejo que Jesus abençoe ricamente a sua vida, que você seja um homem próspero, que você seja abençoado, que a sua vida seja abençoada, que sua casa seja abençoada, que seu filho seja abençoado. Eu desejo que te vai bem em todas as coisas e que tenha saúde, que Deus te dê saúde. Por quê? A tua alma está muito bem.
Então, espiritualmente já está tudo resolvido, Deus já te abençoou, mas assim como Ele tem abençoado a tua alma, eu desejo que também a sua vida seja abençoada. É isso que ele escreveu aqui para o amado irmão Gaio, né? Ele disse: irmão, eu te amo, eu quero que Deus te abençoe. Quantas vezes a gente olha para essas coisas, a gente fica olhando assim, mas por que eu vou falar isso para o irmão? Irmão, espero que Jesus te abençoe, tá bom. Nós devemos dizer isso para as pessoas, mas ele diz assim: olha, eu desejo que tudo na sua vida vá bem, porque eu te amo tanto. Não é assim, irmãos? Quando a gente ama alguém, a gente não quer que a pessoa quebre a cara? Opa, não, é claro que não. Quando a gente ama alguém, pensa você que tem um filho, né? Você quer que ele se dá bem na vida ou você quer que ele se dá mal? Se dá bem, ainda que você não pôde dar para ele muita coisa, mas que Deus possa abençoar, que ele possa ter uma vida melhor do que a que teve o pai. É isso que é o nosso desejo. E a gente olha para essas coisas, mas parece que a gente acha que essas coisas não, mas a gente não pode preocupar com essas coisas. Sim, primeiro é o reino de Deus. Eu sei, irmãos, não é que nós não devemos buscar o reino de Deus. Por isso que eu disse na semana passada, exaustivamente, pegamos vários textos, mostrar para os irmãos que primeiro é o reino de Deus. Mas Jesus, às vezes, né, a palavra de Deus, ele falando a esse respeito, não é que ele não se trata da vida próspera, o que ele trata primeiro é o espiritual. Tem que ser o primeiro espiritual, porque só com Jesus nós vamos ser salvos. Ele olha assim: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Adianta alguma coisa? Não adianta. Então não adianta, porque essas coisas são todas passageiras. Ninguém pode levar nada daqui para lá, tudo vai ficar aqui. Quando nós olhamos e vendo o Egito antigo, né, que os grandes faraós construíram aquelas pirâmides, qual que era a ideia deles? O que eles faziam? Olha, eles tinham arrumado grande riqueza, eles imaginavam que quando eles acordassem do outro lado, aquela riqueza que foi acumulada, eles podiam desfrutar. O que aconteceu com aquela riqueza? Ficou lá até que roubaram tudo, porque estava lá. Ele não vai levar nada para o outro lado. Então, primeiro, o reino de Deus, a sua justiça. Se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que estão lá de cima, não as que são da terra. Mas depois, irmãos, Deus tem prazer para nos abençoar, e a gente olha para isso, às vezes a gente esquece, parece que a gente vê. Eu lembro o pastor Adair, ele dizendo uma vez, às vezes a gente lê o texto, né, e pega o texto assim: sede santo porque eu sou santo, e parece aquele pai bravo, nervoso, né? Lembra dos nossos pais quando estavam nervosos lá atrás, a cinta na mão, menino, né? Opa, calma, já tremia. Mas ele falou: olha, mas eu comecei a ler de forma diferente. Eu vejo Jesus olhando com um olhar de amor assim: sede santo, meu filho, porque eu sou santo, eu quero estar com você. Se você não for santo, eu não posso estar com você. Então, filho, sede santo. Perceba que muda a coisa. E a gente olha para isso, irmãos, Deus é o nosso Pai, e Deus ele é generoso por natureza. Ele não é um pai ruim, nunca foi um pai ruim. Tanto é que ele preparou para os seus filhos um lugar de glória. Mas não foi só que ele preparou para nós um lugar de glória. Perceba, olha para a palavra de Deus, como é que começa a Bíblia? No livro de Gênesis. O que havia em Gênesis, lá no jardim do Éden? Havia falta de tudo, havia escassez, havia... O que havia lá? Abundância, tinha de tudo. O homem, antes de pecar, não precisava nem trabalhar, porque tinha tudo para ele. Deus já havia dado tudo para ele. É um pai generoso por natureza. Deus ofereceu para o ser humano assim: olha, não peque, enquanto você não pecar, você tem essa vida boa. E depois que pecar, bom, agora com o suor do seu rosto você vai ter que comer. Mas porque pecou? Porque desobedeceu. Então veio o castigo. Não ia nem morrer, foi dado vida eterna. Você vai ter essa vida por resto da eternidade. Olha que coisa boa, irmãos. Vê lá no livro de Gênesis, a gente observa e vê o que estava ali. Deus havia colocado tudo que houve, tudo que estava ali. Adão foi chamando pelo nome, e aquilo chamou por isso mesmo. E Deus olha, e Adão está lá sozinho antes de pecar, e a Bíblia fala que Deus ficou com pena de Adão. Falou assim: não é bom Adão ficar sozinho. Ficou com dó de Adão. Falou: coitado, ele está sozinho aí, não tem ninguém. Olha, o cachorro tem a cachorra, né? O gato tem a gata, ele está sozinho. Eu vou fazer para ele uma mulher, uma ajudadora para ele, uma mulher para que está do lado dele. Eu vou fazer para ele.
E fez, porque Ele amou tanto que Ele disse: olha, tem tudo aí para você ficar sozinho sofrendo. Perceba o carinho de Deus para conosco. Os irmãos ficam olhando assim, né? Mas é bom casar assim, é maravilhoso, né? Por isso que ele vai falar assim: olha, Deus preparou uma ajudadora idônea para que estivesse diante dele. Olha que coisa gloriosa, porque ficou com dó dele que estava sozinho. Agora, quando a gente sai de Gênesis e vai lá para o último livro de Apocalipse, nós encontramos o quê? Uma cidade cheia de fartura, não é isso? Uma cidade cheia de fartura, uma cidade, a nova Jerusalém que desce do céu. Não tem nem luz elétrica, porque a glória de Deus ilumina tudo, né? Lá não tem escassez, não tem ladrão, não entra ladrão naquela cidade. Irmãos, perceba, vai ler a cidade que está descrita em Apocalipse, perceba o que Deus faz lá no livro de Gênesis, na criação no Éden, um jardim maravilhoso com bastante abundância. O que tem no final? Quer dizer, no término, né? Que não é o término, mas é a eternidade. O que tem lá? Uma cidade maravilhosa, que não falta nada, fartura, que Ele preparou. João escreve: as suas são de ouro, de cristal. Ele procura a palavra para escrever o que existe ali. Ali, irmão, só de ter a glória de Deus já é maravilhoso. Ele chama, né, para que todos possam estar, todos aqueles que têm escrito o nome do seu Deus nas suas testas, vai estar naquela cidade. Perceba que desde a criação até o final, nós enxergamos um Pai generoso, um Pai bondoso, um Pai querendo nos abençoar, um Pai dando tudo de bom para os seus filhos. É isso que nós encontramos na palavra de Deus. No meio temos alguns problemas, porque surgiu o pecado, o homem se afastou de Deus, surgiu o problema, mas Ele reconcilia tudo, e para lá no final, tá? Foi reconciliado consigo, tem a nova cidade de novo, né? Perceba que é um Pai generoso que nós temos. Às vezes nós olhamos para cá, nos dias que nós vivemos, talvez nós não temos uma boa referência de pais, talvez muitas pessoas não têm referência de pais, foi criado longe de pais, os pais talvez foi ruim, e a gente olha: Deus é pai, mas o pai que eu tive foi ruim. Mas Deus não, Deus é um Pai generoso, um Pai bondoso, e Ele é rei, Ele é dono de tudo. É esse Deus que nós estamos falando. Ele tem as bênçãos espirituais, é claro que tem, e tem a bênção material. Irmãos, Ele também tem a bênção material para dar para cada um de nós. Mas então o que precisa fazer para alcançar? O que Jabes fez? Falamos de outro, a gente falou aqui do dia de Salomão, lemos o texto, como é que Salomão alcançou aquilo? De que jeito, irmão, lembra? Orando. Ele orou, falou com Deus. Ele não pediu nem a riqueza, mas Deus deu para ele. Então aqui a gente olha e vê, né, que ele foi abençoado porque ele queria, ele desejou no seu coração. E aí só eu marquei aqui sobre o diabo, irmãos, ele trabalha o tempo todo para diminuir a gente, para dizer que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir, que Deus reservou para nós, é isso mesmo, e tá bom, e a gente acomoda com isso, né? Então, quantas pessoas dizem assim: a vida que eu estou está bom, a casinha que eu moro, é numa ruaninha de terra, eu pago aluguel, mas está bom, porque foi Deus que deu, então está tudo certo. Mas foi Deus que deu nada, você paga até aluguel, não é sua. Mas Deus não tem mais para dar? Tem. É que o diabo às vezes coloca tanto para nós nos diminuímos tanto, que às vezes a gente olha, né, já ouviu algum irmão dizer assim: olha, se eu entrar no céu pela portinha lateral, Deus me der a condição de eu morar numa casinha, uma rua de terra, um casebre que for, mesmo que não tenha nem água em canal, eu já vou estar satisfeito demais. Irmãos, já ouviu alguém falar isso? Irmãos, eu tenho uma triste notícia: não tem isso no céu. Não vão querer favelar o céu, não tem isso. Lá tem a glória de Deus. Deus preparou uma cidade igual para todo mundo. Então não queira diminuir. O Deus que nós servimos, irmãos, é esse Deus que nós estamos falando. E por isso que a palavra de Deus ela deixa bem claro: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quantas pessoas que estão inchadas porque acham que conhecem a palavra de Deus e pensam: olha, não, está tudo certo, porque é isso mesmo que acontece. Irmãos, Deus preparou algo maior para nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu ainda, não subiu nem no coração, mas Deus preparou algo melhor para nós. Ele tem para nós. O Deus que nós servimos, irmãos, não é um deusinho,
é o Deus, é o único Deus, o único que criou todas as coisas, tudo que você pensa que existe aí no mundo de melhor. Estou dizendo no mundo, aí para o lado de fora, eu não estou dizendo no mundo que o diabo toma conta, não, eu estou dizendo a natureza, né? O Afonso trabalha tanto com natureza, e quantas vezes a gente olha e vê uma flor tão bonita, né? Foi Deus que fez. Olha lá, uma espécie de pássaro, olha que pássaro que esse eu nunca vi, olha que pássaro que canta bonito, foi Deus que fez. Todas as coisas maravilhosas que existem no mundo, foi Deus que fez. Mas o homem se desviou desse Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Ter uma vida de prosperidade, irmãos, é o desejo de Deus. Ele tem prazer em nos abençoar. Evidentemente que nós temos que ter prazer nele. Se nós tivermos prazer nele, ele também tem prazer em nós. A gente olha e diz assim: olha, que Jesus falou, vós sendo mal, sabe o quê? Você sabe dar coisa boa para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, aqueles que o pedirem. Ele tem para dar, mas a gente não pede. Como é que ele vai dar se a gente não pede? Às vezes a gente reclama, mas o irmão de volta sempre diz: a gente reclama, mas não clama, precisa clamar, precisa falar. Então a gente olha para cá e vendo, né, a gente vai ver que Jabes era para ser um homem feliz, era para ser um homem cheio de problema, era para ser um homem que sofreu muitos bullying no dia de hoje, e talvez precisa passar por psicólogos, psiquiatras, porque imagina todo dia, sofrimento, sofrimento, sofrimento. Mas ele não aceitou isso para a sua vida, ele queria algo mais, e ele fez alguma coisa para mudar essa situação. Então digo, irmãos, evidente, se nós estamos felizes com o que nós estamos, amém, não tem problema nenhum, porque nós falamos lá de Provérbios: Senhor, eu não quero riqueza, eu não quero pobreza, então aquilo que eu tenho, eu estou satisfeito. Então a Bíblia fala que tendo que comer e vestir, esteja satisfeito, eu tenho, estou satisfeito, então tá bom. Se está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas talvez tenha alguém aqui que podia dizer: puxa, eu queria ter um emprego melhor. E por que não tem? Puxa, eu queria uma casa melhor. E por que não tem? Eu queria um carro melhor. E por que não tem? Eu não sou capaz. Pronto, não é mesmo. A partir do momento que você falou que não é capaz, você acreditou na derrota. Eu não estou dizendo para os irmãos sair por aí fazendo dívida, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou dizendo para os irmãos buscar Deus, mas buscar Deus e falar. Nós vamos olhar um pouquinho, as horas estão se passando. O que Jabes falou na oração dele? Ele foi específico com Deus: Senhor, eu quero isso, né? Então, às vezes você pede: Senhor, abençoa minha vida. Tá bom, meu filho, eu vou te abençoar. Mas o que você quer? Senhor, abençoa minha vida. Tá, mas o que você quer? Perceba que quando ele chega para Bartimeu, né? Ele chega assim: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Ele era cego. Ele podia dizer assim: Senhor, eu quero uma bengala nova. Então tá, toma uma bengala nova para você. Ou quem sabe, ele podia dizer assim: eu quero um cão guia. Então tá, você quer um cão guia? Toma o cão guia. Ele perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele foi específico: Senhor, eu quero ver. E Jesus olha assim: então vê. Você quer ver? Veja. Você quer uma casa nova? Quem sabe você fala: Senhor, eu quero uma casa nova. Senhor, então tenha a casa nova. Senhor, eu quero um carro novo. Tenha um carro novo. Eu quero um trabalho melhor. Tenha um trabalho melhor. Evidentemente que a gente precisa merecer essas coisas, né? A gente olha e vê aquele filho desobediente que xinga o pai, que briga com o pai. Depois chega o pai assim: ô pai, eu quero um dinheiro aí. Aí não dá. Mas quando o filho é obediente, obedece o pai, tem prazer, está sempre servindo o pai. Às vezes chega lá: pai, eu precisava de uma coisa. Às vezes o pai fala assim: puxa, agora tá bom, vai lá, né? Porque como é que eu vou dizer não para o meu filho? Ele me serve. A gente observa que às vezes nós, como filhos, estamos como o filho pródigo. Estamos aqui e achamos, irmãos, e é isso que é o pior. Muitos irmãos, muitas pessoas que estão aqui não dão valor para a bênção de Deus. Que olha, que adianta eu estar aqui numa quinta-feira ouvindo isso? Para quê? Eu já sei tudo. E aí, quando ele estava lá fora, que ele viu e pensou assim: puxa vida, que besteira que eu fiz na minha vida. Eu tinha tudo na casa do meu pai. Os empregados dele estão numa situação melhor que a minha. Mas ele só percebeu depois que ele abandonou tudo, estava lá fora. Mas assim: não, eu vou tomar um propósito, eu vou lá, volto de novo falar com meu pai.
Aí ele voltou e o pai recebeu. O irmão Felipe ia falar alguma coisa? Essa questão de se diminuir, eu lembro que só um exemplo aqui, quando eu conheci a minha esposa, eu não tinha nada, na verdade não tinha nada, absolutamente nada. E eu tinha uma determinada pessoa que acompanhou a minha vida, e ela falou assim para mim, quando eu conheci a Estela, já era professora, recebia ali um salário adequado, né, na categoria dela, na função dela, e essa pessoa falou a mim: o que você tem para dar para ela? Ela falou: você não tem nada. Tipo assim, em outras palavras, você é ninguém. Eu vi uma pessoa que, ela, ao mesmo tempo que ela estendeu a mão, ela jogou para baixo. E aquilo eu falei: Senhor, eu quero vencer na vida. Eu quero vencer na vida, eu sou dizimista, fiel, né? A primeira coisa, eu sempre crio no dízimo, né? Que é algo do Senhor. E depois de um tempo, eu não tinha nem habilitação, não sabia nem o que era um volante do carro, sabia o que falava, não sabia nem dirigir. E aí depois casei, fui, Deus abençoou, tirei a minha carta. Hoje eu tenho um serviço do que eu gosto, que ganha aquilo que mereço. Hoje, praticamente, minha esposa, tipo assim, ganha só para sustentar as coisas dela. E eu voltei lá depois, não para esfregar na cara da pessoa, eu vou esfregar na cara, não, eu voltei lá. Essa pessoa, de uma vez, eu fui lá e comprei umas coisas, tudo lá na venda dessa pessoa, fui lá e cumprimentei. A pessoa não conseguiu me encarar, né, face a face. Mas aí Deus, ele foi lá e proveu todas as coisas, consegui, né, vencer na vida, apesar de tantas as coisas que nós passamos. Mas Deus, ele provou que ele é conosco, que ele está para abençoar. Ainda não tem a minha casa, mas eu tenho certeza que Deus vai dar, porque ele é o dono do ouro da prata. Então eu tenho que crer dessa forma, que Deus dá o melhor para os seus. Amém. Eu anotei duas palavrinhas que o irmão Felipe falou aqui, diz assim: olha, eu tenho um serviço que eu gosto. Né? Eu sempre digo, às vezes, as pessoas assim: olha, o que eu preciso fazer para ganhar dinheiro? Primeiro, busca Deus. Segundo, faz o que você goste, senão você não vai se dar bem na vida nunca. Segunda coisa que ele diz assim: eu tenho um salário que eu mereço. Veja que ele olha só: eu tenho o salário que eu mereço, então é justo, está sendo justo. A pergunta que eu faço: você que está aqui, tem o serviço que você gosta? Tem o salário que você merece? Né? É uma questão, não vai mudar. Se você concorda que o que você ganha é o justo, aí está justo pelo que você está fazendo. Se você acha que pode ganhar mais, eu não posso te dar, nem seu patrão não vai te dar, mas o nosso Deus pode. Então essa questão, né, eu anotei aqui, às vezes a gente fala, você percebeu, você falou assim: irmão Felipe, mas você quer um aumento? Eu falo: não, já tenho o que eu mereço, né? Não é isso que vai acontecer, lógico que eu quero, mas perceba que muitas vezes nós estamos tão acomodados com o que nós temos, que estamos satisfeitos. Se nós estamos satisfeitos, por que Deus vai mudar? Eu não quero mudar. Se eu não quero mudar, Deus não vai mudar, Ele respeita a nossa decisão. Esse livre-arbítrio é assim: olha, se eu quero, se eu busco, se eu vou atrás, se eu escolho. Nós falamos, né, a pessoa: eu quero ser um juiz. Você vai ter que estudar, você vai ter que fazer direito, você tem que fazer concurso. Não adianta, Deus não vai catar você e colocar lá para ser um juiz, não é isso que funciona. Em algumas ocasiões aconteceu, né? Catou José, foi lá e fez ele governador. Pegou a mulher lá estrangeira, né, Esther, colocou como uma rainha. Mas normalmente a gente tem que lutar um pouquinho, né? Não é ganhado à força o reino de Deus, mas também a nossa vida. Também perceba que eu falei aqui de Gênesis. Lá em Gênesis o homem não precisava trabalhar, Deus dava tudo para ele. No jardim do Éden, não no Gênesis, né? Especificamente no jardim do Éden. Quando ele é colocado para fora do jardim, agora, com o suor do seu rosto, agora você vai ter que, né, batalhar um pouco mais, mas pelo menos que ore e peça: Senhor, deixa eu fazer um trabalho que eu gosto, que te agrade. Evidentemente não vai ser um que eu gosto, mas que desagrade, não é isso. Senhor, um trabalho que te agrade e que eu goste, e me dá um salário justo, né? Está tudo certo, aí isso se resolve. Para uns vai ser pouco, para outros vai ser muito. Eu trabalhava com os jovens, a gente fazia reunião com os jovens, uma vez disse: olha, o que vocês acham que é um salário bom? E houve muitas respostas, mas eu pergunto aqui ainda nesta noite também: irmãos, quem acha que R$2.000 é um salário bom? Ninguém? Quem acha que 3.000 é um salário bom? Irmão lá, 3.000 tá bom. Quem acha 4.000 um salário bom? Está ficando bom, né? Quem acha 5.000 um salário bom? Opa, agora sim, 5 já está bom. Mas tem gente que acha 5 muito pouco.
E o que eu estou querendo dizer com isso? É que se você pedir para Jesus, Senhor, me dá um salário bom, isso é muito relativo. Tem pessoas que se ele ganhar 2, ele está satisfeito. Então, se ele ganhar 5 é muito. Mas tem pessoas que ele ganhar 5 não vai ser possível para ele pagar as contas, porque para ele vai ser pouco. Então isso é muito relativo. Perceba que o rei diz assim: Senhor, eu quero o suficiente. E o suficiente vai mudando de acordo de pessoas para pessoas. Mas se a gente falar com Deus aquilo que a gente precisa, irmãos, Ele ouve, Ele tem para nos dar. Volto a falar, evidentemente que a gente precisa merecer. Veja que os versículos que nós lemos aqui: aquele que teme Ele, aquele que ama Ele, aquele que tem prazer, perceba que está sempre ligado a Ele primeiro, e a gente está sempre em segundo lugar. Aquele que coloca em primeiro e Jesus fica em segundo, aí não tem jeito, aí fica complicado. Pois não, irmão, de volta. Sim. Sim, o salário furado, sim, evidentemente. Então, é que o irmão falou, às vezes, pergunta para um político se o salário dele está bom. Ele fala que não, porque ele precisa roubar um pouco mais para poder tentar pagar as contas. Para outros, fala assim: se eu tivesse lá com esse salário de 30, 40 mil, eu estava sossegado. Para ele não está. Então a gente olha para isso e vendo tudo isso é relativo, né? Mas tudo também é passageiro. Agora, o que a gente precisa ter em mente é a gente estar satisfeito. Senhor, eu lembro que, não sei quem uma vez comentou, irmãos, vão terminando, a gente vai passando, a gente vai terminar. Eu lembro que uma vez um pastor, testificou, falou assim: olha, Senhor, a gente ora tanto assim: Senhor, eu quero que você me dê um carrinho, o Senhor me dê um carrinho, nem que for um carro velho, e Deus vai lá dar um carro velho para ele. Aí toda vez que ele vai pegar o carro, ele tem que empurrar o carro, a bateria não pega, e aí o asfalto não tem, o banco está rasgado e rasga a roupa. Aí toda vez ele começa a dizer: Senhor, por que você me deu essa porcaria? Mas você não pediu um carrinho velho? Então você precisa ser um pouquinho mais ousado. A gente vai falar um pouquinho mais de ousadia. A Bíblia fala, tendo ousadia para entrar no santuário. Precisa ter ousadia, irmão, para chegar diante de Deus. Então a gente tem que ser, o que eu quero? Senhor, eu quero um carrinho velho. Então tá, toca o carrinho velho, depois não reclama, Então eu lembrei aqui, não lembro qual, uma vez tinha contado assim: a gente pede para Deus dar um carro velho, Deus dá um carro velho, depois fica reclamando que o carro só vive quebrando, Então não pede o carro velho, fala assim: eu quero um carro novo, Então fica melhor, fica mais fácil do que a gente pede e depois fica reclamando porque Deus deu uma coisa ruim, mas foi você que pediu, Então a gente saber o que a gente vai pedir. Deus abençoe os irmãos. As horas vão se passando, tem bastante coisinhas para a gente falando aqui. Dentro do que nós falamos até agora, os irmãos querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, colocar? Sim. Mas tem um versículo na Bíblia que fala assim, tudo que nós pedimos, o Senhor dá. Mas naquele versículo fala assim, mas nós temos que estar na palavra. Eu falo assim: se estiver na palavra, tudo que pedir, Ele dá. Sim. Então, se a pessoa não estiver na palavra, ele pode pedir, porque a Bíblia, eu não lembro do versículo. A Bíblia, a primeira notícia que fala assim: tudo que pedir em oração, crendo, precisa crer, senão não adianta orar. Tem outro texto que diz assim: Deus não atende a pecadores. Então é outro ponto. E ele também diz assim: se eu estiver em vós, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, pedireis tudo e também será. Então assim, também precisa estar nele. Então não adianta a gente pedir se não estiver firmado em Cristo, porque Deus não vai ouvir. Sim, e também assim: pedis e não recebeis. Por quê? Pede mal. Então Deus não vai dar. Eu falei aqui na semana passada, acho que eu até citei semana passada, se não me engano, falei do Murilo. Lembra que o Murilo era jovem ainda, e ele não está aí, mas os irmãos lembram, eu mencionei. Ele, uma vez conversando comigo, ele disse que queria comprar uma Hornet, os irmãos, uma moto aí, que não sei quantos cilindrados que é. Quantos? 600. Talvez, eu não sei, Então eu sei que ele falava que queria comprar. Depois eu brinquei com ele e falei assim: você sabe por que Deus nunca te deu uma Hornet? Porque se tivesse dado, você tinha se matado, não tinha, ia andar igual um doido por aí. Pelo contrário, Deus te deu um carrinho, fez com que casasse, arrumasse filho para que não pudesse se matar. Olha que benção. Imaginou se ele tivesse dado uma Hornet? Tinha destruído. Às vezes a gente quer tanto uma coisa e Deus fala: mas você vai se matar com isso, eu não posso te dar isso. E a gente fica revoltado com Deus: poxa, mas eu pedi tanto e Deus não quis dar. Você vai se matar com isso, não vai ser bom. Então Deus não dá, porque Ele é um Pai bondoso. Pastor,
Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre oração e olhar o que foi, como é que foi a oração de Jabes, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos, né? Ele é o nosso Pai. E que nós possamos aprender, quem sabe, né? Esse irmão, eu te amo tanto que eu quero que Deus te abençoe tanto a sua vida. Em vez de assim, irmão, eu não gosto muito de você não, tomara que caia e quebra o nariz, né? A gente fazer um pouquinho diferente, né? Que Deus possa abençoar, porque Ele é o nosso Pai bondoso. Que Jesus abençoe cada um dos irmãos. Convido o pastor Oswaldo para que possa vir aqui fazer a oração final, dar a benção final. Que Jesus abençoe a cada um dos irmãos que nos acompanha pelo Instagram, pelo Facebook, né? Depois, logo na sequência, será colocado também no YouTube, né? Então os irmãos possam divulgar. A mensagem estará também em todas as redes sociais. Deus abençoe a todos. Lembrando os irmãos que amanhã, sexta-feira, temos culto lá no Ribeirão Verde também. Também não, acho que é só no Ribeirão Verde. E no sábado, permitindo Deus, temos o culto do Jardim Marquese. Domingo pela manhã, reunião dos jovens, e também crianças, adolescentes. E à noite o culto de louvor e adoração a Deus. Lembrando os irmãos que no dia 18, né, de fevereiro a seguir, nós temos o encontro em Bitinga, todos convocados para que possam estar ali. Que Deus abençoe a todos os irmãos.